Olá! Neste vídeo, nós falaremos sobre logaritmos. Nem sempre o mundo foi da maneira que nós conhecemos hoje. Por volta do século XV, os europeus queriam desbravar novos horizontes, queriam conhecer novos locais, verificar, na verdade, a existência deles. Então, o século XV foi um momento de expansão das rotas de navegações. Só que essas rotas exigiam um conhecimento de localização muito preciso para que as pessoas responsáveis por esse trabalho, para que elas pudessem saber onde estavam e para onde estavam indo. Consequentemente, para que essa localização fosse realizada, a astronomia se desenvolveu muito nessa época. Com isso, era muito comum que essas pessoas realizassem cálculos muito longos, cálculos com números envolvendo muitas casas decimais, e por isso o estudo nessa área era dificultado por conta desses cálculos com técnicas muito demoradas. Bom, nessa época, o desenvolvimento da trigonometria se expandiu, mas o problema mesmo só foi resolvido de forma mais satisfatória no século XVII com um escocês chamado John Napier. Ele conseguiu desenvolver um sistema que transformava números de multiplicações muito demoradas, envolvendo números com vírgula, em um sistema que se tornou conhecido como sistema de logaritmos, que é o tema desta aula. Então, ele é conhecido como o responsável por divulgar essa nova maneira de fazer operações, em que, como vocês verão a seguir, simplifica a multiplicação e a divisão entre números que demoram muito para serem operacionados. Bom, aqui temos um recorte de como seria a tabela que ele apresentou. Imagine que você tem esses números aqui na primeira linha dessa tabela, números com vírgula e com muitas casas decimais. Após um estudo minucioso e aprofundado, ele percebeu que o número aqui na linha de cima corresponde a essa potência de base 10. Então, se eu quiser multiplicar, por exemplo, este número aqui da terceira coluna com o número da primeira coluna, perceba que se eu for fazer o algoritmo da multiplicação, aquele que a gente aprende na escola, vai demorar muito. E aí, qual foi a grande sacada dele? Ele transformou esta multiplicação em uma multiplicação de potências. E aí nós podemos aqui utilizar a propriedade de soma de expoentes, porque nós temos mesmas bases, e aí ele volta para a tabela e obtém um número que é equivalente a essa potência que é resultado dessa multiplicação. Então, essa ideia que ele desenvolveu é conhecida, ele atribuiu o nome logaritmos, que, se nós formos para a origem da palavra, significa razão ou cálculo envolvendo números, e especialmente esses números que são bem mais chatos de fazermos operações. Bom, o conceito de logaritmo está aqui escrito. Você vai considerar A e B números positivos e o B tem que ser diferente de 1. Então, nós chamamos o logaritmo de A na base B a esse expoente aqui, ó, de B. E aí, a relação entre essas duas ideias é a seguinte: o log de A na base B é igual a x, e isso quer dizer que B elevado a x vai ser igual ao A, que é esse número que está acima, aqui o número de cima no log. Mas é muito importante que vocês se lembrem que A e B têm que ser positivos e o B não pode ser 1. Bom, uma aplicação dessa ideia de logaritmo e que apresenta também um logaritmo que é especial é a escala Richter.
Aqui eu tenho uma foto de um terremoto uma ilustração, na verdade, de um terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755. Ele é considerado o terremoto mais intenso, conhecido e registrado pela humanidade, assim, da era moderna para cá. Então, se nós utilizarmos essa relação aqui, que envolve um logaritmo, e colocarmos aqui a energia liberada pelo terremoto, nós obtemos a intensidade desse terremoto, né? A gente conhece essa relação e através da escala Richter. Você já deve ter visto até em jornal, em filmes, essa escala. E essa fórmula utiliza esse log aqui. E esse log, perceba que eu tenho uma fração. Eu vou escrever aqui embaixo de uma forma que fique mais compreensível. Aqui, ó. Esse E0 não é a base do logaritmo. A base é que não está aparecendo. E isso é utilizado quando o logaritmo está na base 10. Tanto faz eu escrever log de E sobre E0 na base 10, como somente log de E sobre E0. Isso só pode ser feito na base 10, ou seja, base decimal. Então, esse E0 da fórmula da intensidade é um valor tabelado, que é 7 vezes 10 a menos 3 kWh. E quando você coloca o valor da energia medido de forma apropriada, você obtém a intensidade nessa escala. Eu vou mostrar para vocês 5 propriedades de logaritmos que são extremamente úteis para que nós possamos fazer operações. Bom, a primeira propriedade diz que quando tem um log de b na base b, isso é igual a 1. E você pode confirmar isso aqui, ó. Imagine que eu não sei, eu quero mostrar que ele é igual a 1. Então, se log de b na base b é igual a x, eu vou usar a definição de logaritmo. Eu escrevo b elevado a x igual a este número que está aqui. Então, nós obtemos b elevado a x igual a b. Só que da propriedade lá de funções exponenciais, se eu tenho a mesma base nessa igualdade, então os expoentes são iguais. E b é a mesma coisa de b elevado a 1. Portanto, x é igual a 1. Uma outra propriedade é a seguinte: log de 1 na base b sempre vai ser 0. Bom, log de 1 na base b, se for igual a x, vai significar que b elevado a x é igual a 1. Mas lembra que o número 1 é a mesma coisa de b elevado a 0, porque aqui eu posso usar aquela propriedade envolvendo potências de mesma base. Ou seja, o x tem que ser igual a 0. Então, é uma propriedade muito útil e que nós podemos utilizar. Uma outra propriedade que é muito útil é a seguinte: quando você tem log de a elevado a y na base b, isso é a mesma coisa de eu pegar esse número y aqui e colocar na frente do logaritmo, y log de a na base b. Então, como é que eu mostro isso? Imagine que log de a na base b é igual a um número x. Se eu usar a definição de logaritmo, b elevado a x é igual a a. Bom, se eu elevar essa igualdade aqui a y, todos os dois membros, eu vou ter b elevado a x elevado a y igual a elevado a y. Se eu utilizar a propriedade aqui de potências, esse primeiro membro vai ficar b elevado a x vezes y, igual a elevado a y. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou usar a definição de logaritmo aqui nessa igualdade. Então, ó, eu pego log de a elevado a y na base b, que é o que está aqui, vai ser igual a xy, que é esse expoente aqui dessa igualdade. Bom, mas inicialmente nós dissemos que x é log de a na base b. Então, no lugar de x aqui, eu escrevo log de a na base b e nós obtemos o resultado que nós tínhamos inicialmente. Eu posso fazer até um exemplo aqui, ó, se eu tiver log de 8 ao quadrado na base 4, eu posso pegar o 2, escrever aqui na frente e fazer 2 log de 8 na base 4.
A outra propriedade diz que log de b elevado a x na base b é igual a x para qualquer número real x. A prova é bem simples. Log de b elevado a x na base b, pela propriedade anterior, eu posso pegar esse x aqui e colocar no início, que foi o que eu fiz aqui. Mas log de b na base b, pela primeira propriedade, isso é igual a 1. Então, log de b elevado a x na base b é x vezes 1, que na verdade é igual a x. E a última, b elevado a log de a na base b é igual a a. Ou seja, visualmente é como se eu cancelasse o b com o log de b, porque eles têm a mesma base. E aí só sobraria esse a que está aqui em cima. Para você verificar isso, log de a na base b você chama de um número x, e aí você usa a definição de logaritmo, b elevado a x é igual a a. Bom, mas eu chamei x de log de a na base b, e aí eu substituo x por esse log. E aí nós obtemos a propriedade. Por exemplo, se eu tiver 3 elevado a log de 8 na base 3, isso é igual a 8. Vamos fazer alguns exercícios para exercitar as propriedades de logaritmos. Se log de 5 na base 2 é igual a 2,32, quanto é log de 125 na base 2? Bom, vou escrever aqui log de 125 na base 2 e perceba que ele me deu log de 5 na base 2. Então, a ideia é transformar esse 125 em 5 elevado a alguma coisa. Bom, 125, se eu decompor, 125 dividido por 5 dá 25, 25 dividido por 5 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, este número é igual a 5 ao cubo. Então, eu vou escrever não 125, mas vou escrever 5 ao cubo, na base 2. Mas lembra lá da propriedade que eu posso pegar esse 3 e colocar aqui na frente. Vai ser 3 log de 5 na base 2. Mas, pelo enunciado, log de 5 na base 2 é 2,32. Ou seja, se eu fizer a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6. Coloco a vírgula, isso vai ser igual a 6,96. Qual é o valor da expressão E igual a 3 elevado a 5 log de 2 na base 3? Bom, parece um pouquinho complicado, né? Mas vamos lá, vamos tentar usar as propriedades de logaritmos que nós encontramos para resolver este problema. Bom, seria interessante que esse 5 saísse daqui, porque eu tenho uma base 3 e um log na base 3. Então, esse 5 está multiplicando o log. Então, eu posso fazer o processo inverso. Eu posso escrever log de 2 elevado a 5 na base 3. Bom, eu tenho 3 elevado a log de 2 à quinta na base 3. Então, isso, pela propriedade de logaritmos, vai ser igual a esse valor aqui, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4, 2. 16 vezes 2, que é igual a 32. Temos aqui um exercício envolvendo escalas de terremoto. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam por esta fórmula que está aqui, onde M0 é o movimento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DIN na centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional.
ele teve magnitude MW de 7,3. Bom, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em dina-centímetros? Bom, a ideia é utilizar a relação que está aqui para poder obter o momento sísmico, que é M0. Bom, ele me deu MW. Então, a ideia é substituir MW nesta relação e achar o valor de M0. Então, vamos lá. 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2/3 log de M0 na base 10. Bom, o que é que eu posso fazer? Vamos tentar isolar esse logaritmo. Eu vou passar menos 10,7 para o outro lado, vai ficar 10,7 igual a 2/3 de log de M0 na base 10. Bom, 10,7 mais 7,3 é igual a 18. 18 é 2/3 de log de M0 na base 10. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse 2/3 para o primeiro membro. Isso vai ser 18 sobre 2/3 log de M0 na base 10, que é 18 vezes 3 sobre 2, né? Eu inverto a fração, igual a log de M0 na base 10. Bom, 18 dividido por 2 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Isso é log de M0 na base 10. Então, eu vou usar a definição aqui de logaritmo. Isso é igual a, equivale a 10 elevado a 27, igual a M0, que é a nossa resposta. Ou seja, a alternativa é. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.